Graças a Deus, é uma honra, uma satisfação, mais uma vez estar aqui reunido com vocês, para junto compartilharmos da palavra de Deus da hora. É uma satisfação tremenda e uma bênção para nós. Muito bem, mas antes de nós começarmos a nossa pequena palestra, vamos sempre falar aquilo que a gente sempre fala no início, né? Pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal Jailson HMTV e não se esqueça de dar o like, que é muito importante, porque cada vez que você dá o like, o algoritmo do YouTube reconhece que o nosso conteúdo tem relevância para as pessoas, para você, tá bom? Muito bem, vamos ler as escrituras aqui no livro do Apocalipse, capítulo 5, só o versículo 1 de Apocalipse, que nós temos um assunto muito importante. Graças a Deus que nossos assuntos são relevantes e importantes aqui no nosso canal, tá bom? Muito bem, Apocalipse capítulo 5, versos 1, diz assim a palavra de Deus. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. Apocalipse capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selados com 7 selos. Muito bem. Que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento para recebermos a palavra de Deus da hora. Tá bom? Muito bem. Então, irmãos, baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é baseado numa pergunta. E é uma pergunta muito importante, né? O que aconteceu quando o selo foi revelado? Esse é o nosso tema da nossa pequena palestra de hoje. O que aconteceu quando o selo foi revelado? Essa é uma pergunta chave e uma pergunta muito importante. Agora, irmão, muita gente, não é pouca não, quando isso começou a ser pregado aqui no Brasil, eu acompanhei isso desde o começo, desde 2022, desde 2002, que começou a ser pregar essas coisas, e era uma minoria, né? E essa minoria que cria nisso ainda era criticada pela maioria. Mas hoje, nós estamos em 2024, 2024, e essa minoria aumentou e tem muita gente que crê que os selos foram revelados. Quando a gente começa a falar que os selos foram revelados, os trovões, muita gente crê nisso, porque tem muita gente que crê. Não, irmão, eu creio que o selo foi revelado, o 7º selo foi revelado, os trovões foram revelados, né? Claro que sempre tem aqueles que estão no extremo. Tem os que ficam no centro do caminho, no centro, e outros que ficam no extremo, né? No extremo. E tem um grupo pequeno que diz que os selos só vão ser revelados depois do arrebatamento. Esse é um pequeno grupo. É o extremo da mensagem, o extremo. Agora, dentro da mensagem tem vários extremos. Também tem aquele grupo que é o extremo da mensagem, que crê que o profeta de Deus tem de ressuscitar para revelar o 7º selo, o novo nome e o trovão que não foi revelado. Isso é um extremo. E o outro extremo é que os selos só vai ser revelado depois do arrebatamento. Mas tem muitos que estão no centro do caminho que crê que o selo foi revelado. Não, o selo foi revelado. Não precisa do profeta ressuscitar numa ressurreição isolada ou numa pré-ressurreição, como ensinou a senhora G. White, da Adventista, e o selo não vai ser revelado depois do arrebatamento. Agora, irmão, só tem um pequeno problema. Quando falamos que o selo foi revelado, muita gente diz, nós estamos ao seu lado, irmão Jailson.
Nós cremos também que o selo foi revelado, os trovões foi revelado, tudo foi revelado. Mas só tem um pequeno problema. Você quer ver que eles, como é que eles voltam para trás, retrocedem? Quando você mostra os acontecimentos que aconteceu quando o selo foi revelado. Aí muitos começam a retornar, retroceder. Não, irmão Jesus, aí não. Eu creio que o selo foi revelado, mas isso aí não aconteceu não. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar 5 coisas, tem mais, mas eu quero mostrar só 5 coisas que aconteceu quando os selos foi revelado. E a quinta coisa é a mais importante, porque a quinta coisa eu vou mostrar pela mensagem, pela Bíblia, quem é o selo, o que é o selo. Porque muita gente fala que crê na revelação dos selos, mas não sabe o que é o selo. E por não saber o que é os selos, é que eles não acreditam nos acontecimentos que aconteceu quando o selo foi revelado. Mas eu quero mostrar esses 5 pontos, que tem muitos pontos dentro da mensagem que podemos mostrar, mas eu quero mostrar só 5 quando os selos foi revelado. Muito bem. Vamos começar. Vamos começar com o primeiro ponto. Quando o selo foi revelado. E eu não preciso nem dizer a data, porque muitos creem que isso aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963, quando aquela nuvem apareceu no rio, lá em Tucson, Arizona. Ali foi Cristo descendo para revelar os selos. A maioria crê nisso. Agora, os acontecimentos que é o calcanhar de Aquiles para muito. O calcanhar de Aquiles para muito. Ah, irmão Jesus, eu não creio desse jeito não. Mas, ora, o selo quando foi revelado, isso aconteceu. Porque isso só ia acontecer quando os selos foram revelados. Não podia acontecer antes da revelação de selo. Vamos para o primeiro ponto. O fim da era de Laodiceia. O fim da era de Laodiceia. A era de Laodiceia, ela é a última era que completa a plenitude do gentil. O apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 11, irmão. Aqui, Romanos 11, 25. Olha aqui que Paulo fala aqui, Romanos 11, 25. Ele diz assim, ó: porque não quero, irmão, que ignore este segredo ou mistério, para que não prosumai de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. A plenitude do gentil, irmão, é o período que Deus ia tratar com o povo gentil. Deus deixou de tratar com o judeu e agora ia tratar com o povo gentil. E a plenitude do gentil é formado por 7 eras de igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a última era. Laodiceia é o fechamento da plenitude do gentil. E com a abertura dos selos, com a revelação dos selos, Laodiceia terminaria e o período da plenitude do gentil terminaria. Porque Laodiceia é a última era da plenitude do gentil. Então, 2000 anos Deus tratando com o povo gentil, com 7 eras da igreja, e durante as 7 eras Deus também levantou 7 homens, 7 mensageiros, que também são vistos como os 7 Espíritos de Deus, são vistos como os 7 olhos de Deus: Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero
Wesley e William Branham. 7 eras, 7 anjos, 7 espíritos, 7 mensageiros. Mas quando os selos fosse revelado, a plenitude gentil terminaria. Porque a última era que compõe a plenitude gentil é a era de Laodiceia. Ela chegaria ao fim quando os selos foi revelado. Vamos tomar aqui uma escritura também. Mateus capítulo 24. Jesus falou algo sobre isso. Mateus capítulo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 14 de Mateus 24. Olha o que o próprio Jesus disse. Mateus 24, verso 14. São palavras de Jesus. Ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. O evangelho do reino. Irmão, nós sabemos que tem as eras do Antigo Testamento e as eras do Novo Testamento. Mas resumindo, são 3 eras. A era da lei, a era da graça e a era do reino. Nós estamos nessa era aqui, na era do reino. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim da era. E quando esse evangelho foi testemunhado pela última testemunha, porque Deus sempre tem uma testemunha, disse o profeta de Deus, o irmão Branham. Deus sempre tem uma testemunha. E ele teve 7 testemunhas durante 2000 anos. Aí, quando os selos foram revelados, terminou o fim da era. O fim da última era. Porque a primeira era foi Éfeso e a última foi Laodiceia, e o fim dela chegou na revelação do selo. Vamos para outra escritura, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, do livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, do versículo 6 até o versículo 9 do livro do Apocalipse, capítulo 14. Veja só, veja o que é que a Bíblia diz. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribos e línguas e povos. João aqui vê um anjo. Esse anjo não é um anjo celeste, é um anjo terrestre, é um mensageiro. Esse anjo aqui é Lutero. Verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então aqui você veja um anjo com um evangelho eterno. Esse foi Lutero com justificação. Esse outro anjo que fala caiu a Babilônia, ele trouxe o evangelho da santificação, que foi John Wesley. Porque com Lutero, irmão, a noiva de Cristo começou a brotar. A noiva de Cristo começou a ser gerada com esse anjo aqui que foi Lutero, que trouxe justificação. Depois veio esse outro anjo aqui, que foi John Wesley. E agora, verso 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá o sinal na testa ou na mão. E também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, quem é esse terceiro anjo? Esse terceiro anjo é o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Esse anjo aqui é o mesmo do Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Esse aqui é o sétimo anjo, um homem com um ministério humano, com um ministério terreno, que se cumpriu na pessoa de William Branham. Então, do versículo 6 ao 9, aqui estão os três anjos. Lutero, com justificação, Wesley, com santificação, e William Branham, que trouxe a restauração e também como precursor da segunda vinda de Cristo. E isso tinha de acontecer antes do selo ser revelado, porque quando o selo fosse revelado, a era terminava. E quando o selo foi revelado, o cumprimento da profecia que o sétimo anjo recebeu lá no Rio Ohio, no ano em 1933, tu e a tua mensagem será precursora da segunda vinda. Isso se cumpriu quando o selo foi revelado. E também pôs o fim da era. Então, irmão, terminou a última era. A era de Laodiceia acabou. Porque os selos revelados trouxe o fim da era de Laodiceia. Trouxe o fim da era da igreja. Trouxe o fim da plenitude do gentil. Agora, nós estamos vivendo aquele espaço que Paulo disse no capítulo 1, versículo 10 de Efésios. Capítulo 1, versículo 10 de Efésios. Olha o que Paulo diz aqui, ó. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nós estamos vivendo aqui dentro dessa dispensação. Mas para essa dispensação vir, que essa dispensação aqui, irmão, não é outra coisa senão a pedra de coroa. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Tinha de terminar a era da igreja. Nós não estamos mais nas eras, porque as eras já terminou, porque os selos foram revelados. Agora, claro, que tem aqueles que não creem nisso. Quando nós começamos a mostrar as coisas que aconteceu na revelação dos selos, não, irmão, eu não creio nisso não, então aí é problema seu. Mas está na mensagem e está na Bíblia. Está na Bíblia e está na mensagem. Então examine as escrituras, examine a Bíblia, examine a mensagem. Muito bem, esse aqui foi o primeiro ponto. Com a revelação do selo, trouxe o fim das eras da igreja. Agora deixa eu ver aqui o que o profeta fala sobre isso, porque eu li as escrituras e agora vamos ver o que é que o profeta fala. No livro das eras, página 68, do livro das eras. Olha o que é que o profeta diz aqui, na página 68, parágrafo 50 ao 55 do livro das eras. Do livro dos selos. É o livro dos selos. Perdão aqui, eu errei. É no livro dos selos. Livro dos 7 selos, página 68, do parágrafo 50 ao 55 do livro dos selos. Veja o que é que o sétimo anjo diz. Este livro de 7 selos, lembre-se, está fechado aqui em Apocalipse 5. E em Apocalipse 10 está aberto. É o mesmo livro. Só que a diferença é que no capítulo 5 ele é fechado, mas no 10 ele vem aberto. E agora vemos que o livro diz acerca de como ele se abriu. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e rompa os selos e o abra o livro. Está vendo? O Cordeiro tem de tomar o livro. Quem é, irmão? Quem faz isso? É o Cordeiro que faz isso. E ele, quando faz isso, quando ele toma o livro e revela, ele entrega para o seu profeta mensageiro aqui na terra. Está oculto agora, lembre-se, ninguém no céu, nem na terra, papa, bispo, cardeal, presbítero, estadual, quem quer que seja, pode abrir os selos ou revelar o livro, senão o Cordeiro. Temos buscado desvendar
e presumido e tropeçado e desejado saber. Essa é a razão por que estamos todos em tal confusão. E essa confusão, profeta, continua no meio de muitos pregadores da mensagem, que começaram a falar lá atrás. Agora, muitos pastores, deixa eu dar uma parada aqui para falar algo aqui, irmão, abrir um parênteses aqui. Muitos pastores lá atrás, 2007, 2008, 2009, pregavam que Jesus já veio. Mas hoje, eles estão negando esse acontecimento. Porque a abertura dos selos traz o cumprimento da segunda vinda. Mas muitos pregadores que começaram lá atrás estão negando agora, dizendo que Jesus não veio, ainda vai vir. Ele vai vir para o judeu, mas para nós gentios ele já veio. A segunda vinda é algo histórico. Agora sabe por quê, irmão? Essa chamada abertura da palavra, que anda por aí um comperismo da abertura da palavra, isso não passa de mais um sistema nicolaíta. Por quê? Eles começaram lá atrás falando que Jesus já veio e agora eles estão negando. A mesma coisa fez Maria. O anjo veio para Maria e falou que ela ia ter um filho. E ela disse, mas como eu posso ter um filho que eu nunca conheci homem? Disse, não, o que está sendo gerado em você é obra do Espírito Santo. Sabe o que Maria fez? Disse, eis aqui a serva do Senhor. Se cumpra de mim conforme a tua palavra. Então Maria sabia. Mas depois, de repente, Jesus e Maria e José e Jesus vão para uma festa e Jesus se separa do meio deles. E Maria se preocupa e vai procurar o filho e acha depois de uns dias. Aí quando chega perto de Jesus, diz, mas meu filho, eu e teu pai estava te preocupando, você estava te procurando. E Jesus, mas Maria sabia. Maria tinha revelação quem era Jesus, de onde ele veio, quem foi gerado, quem foi que gerou ele dentro dela, ela sabia, mas depois ela negou isso. E hoje, muitos pastores dessa mensagem estão negando aquilo que eles começaram lá atrás. Falava que Jesus já veio e agora estão negando isso. Não, Jesus ainda vai vir. Sabe o que é isso, irmão? Esse é apenas um sistema. Eles criaram um sistema para combater outro sistema. Eu sei que muitos não concordam comigo, mas eu tenho que falar isso, que isso é verdade. A gente vê por aí. E o profeta continua aqui, ó. Mas com a promessa divina de que este livro da redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro, e seus selos serão desatados pelo Cordeiro, quer dizer, serão revelados pelo Cordeiro, nos últimos dias em que estamos vivendo agora. Olha aí. Aqueles que dizem que os selos só vai ser revelado depois do rapto. Olha o que o profeta disse. Nos últimos dias em que estamos vivendo agora. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra o selo, porque, lembre-se, o livro está sendo segurado pela mão do que estava sentado no trono. E o Cordeiro vem ao que está sentado no trono e toma o livro da sua destra. Toma o livro. Oh, isso é profundo. Tentaremos esclarecer isso, se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora estamos dependendo dele. Veremos mais tarde que no tempo do fim, quando o tempo acabou. Olha aí. Quando o tempo de quem, irmão Jesus? O tempo das eras. Acabou. Com a revelação dos selos, com a abertura do livro, trouxe fim às eras. E o profeta continua. Nenhuma denominação tem o direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem o direito de interpretá-lo. É o Cordeiro que o interpreta. É o Cordeiro, é aquele que o fala. E o Cordeiro faz a palavra ser conhecida a vindicar e trazer a palavra à vida. Está vendo? Exatamente, note. E não é revelado até, reticência. Aí diz assim, ó. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Então, você quer que o selo foi revelado, irmão? Então que você crê que o selo foi revelado, então as eras acabou. E não há mais demora, quer dizer, não há mais tempo. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Livro dos Selos, página 68
do parágrafo 50 ao 55. Então, com a revelação do selo, pôs fim às eras da igreja. Aleluia. Isso aí, irmão, é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é: para que serve os 7 selos? Para que serve os 7 selos? E aí, irmão? O que é que você acha? Os 7 selos foi revelado, mas para que serve os 7 selos? Para que serve a revelação dos 7 selos? Só para trazer só para botar fim das eras? Ou tem algo mais? Vamos lá. Vamos para a escritura. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Do Evangelho de João, verso 13. Evangelho de João 16, versículo 13. Aqui. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo mas ele dirá tudo o que deve ouvido e vos anunciado o que há de vir. Olha aqui. Isso aqui, irmão, foi o Espírito Santo falando durante as eras. E ele anuncia o que há de vir, já falando da segunda vinda. Deixa eu repetir mais uma vez aqui. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que deve ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, Gálatas capítulo 1, versículo 12. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Olha aqui. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso aqui é o primeiro mensageiro falando. Ele disse que não aprendeu de homem algum. Ora, mas ele estudou com o maior teólogo de Israel, que foi Gamaliel. Mas tudo aquilo que ele aprendeu na teologia de Gamaliel, ele comparou como esterco. Aí ele diz aqui, ó: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aí você faz aquela pergunta: agora, irmão Jailson, o que tem a ver a revelação de Jesus Cristo com a revelação do selo? Para que serve o selo? Vamos ver. Lemos João capítulo 16, verso 13 e Gálatas capítulo 1, versos 12. Agora vamos ver o que o profeta fala sobre isso. No livro do selo. Livro do selo, página 300. Livro do selo. Do livro da revelação dos 7 selos, hein? Página 316. Página 316. Vamos ver para que serve os 7 selos, irmão. Para que serve a revelação dos selos, irmão Jailson? Vamos lá, profeta. Página 316 do parágrafo 87. Parágrafo 87 da página 316 do livro dos selos. Veja o que o profeta diz aqui. Para que serve o selo? Para que serve a revelação dos selos? Qual foi o motivo que os selos foram revelados? Só foi para acabar a era ou também para fazer outro trabalho? Vamos lá. Mas a razão porque ele o revela, da maneira que eu entendo, é por causa do mistério do livro da redenção. Olha aí. Tá vendo aí? No que diz respeito ao anticristo,
se revelar. E ao mesmo tempo a igreja já partiu. Essas coisas nem mesmo aconteceu na era da igreja, de modo nenhum. Isso mesmo, eles estão todos fora da era da igreja. E você veja que o profeta está mostrando o que aconteceu fora das eras. Aí ele diz: a igreja absolutamente está arrebatada. Aí tem os preteristas da mensagem, que está vendo aí, irmão Jailson, que o arrebatamento já aconteceu. Mas quando o profeta diz aqui a igreja está arrebatada, você tem de ver também o processo, porque o arrebatamento está em 3 etapas. Começa com revelação, dispensação e o final é a ida. Então, o que está faltando para a noiva de Cristo, para sair daqui, é só a ida. Mas ela já está nesse processo, ela já foi arrebatada, porque ela recebeu a revelação dos trovões, e a revelação dos trovões colocou ela dentro da era da pele de coroa, e agora só está faltando ela ir embora daqui, na ida. E ele continua: a igreja absolutamente está arrebatada nesse tempo. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volte em seu reino, em seu rei, no capítulo 19. Mas estes selos, olha agora ele vai mostrar para que serve o selo. Mas estes selos aqui estão revelando o que foi passado, o que é presente e o que será futuro. Então, para que serve o selo? Para revelar o passado, o presente e o futuro. Então, tem coisas para acontecer? Ainda tem. E essas coisas que estão para acontecer já foi revelado, porque os selos revelou o que foi, que é o passado, o que é o presente e o que será, que é o futuro. Está vendo? E agora, o que havia de ser para a era da igreja foi revelado por esses 7 selos. E agora observe o que toma isto. Então, para que servem os selos? Para que serve a revelação dos selos? Para revelar o passado, o presente e o futuro. Agora, será que só serve só para isso? Vamos adiante. Mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. O profeta de Deus vai nos ensinar aqui também que o selo não serve apenas para revelar o passado. O selo não serve apenas para botar o fim da era, nem revelar o passado, nem o presente e o futuro. Também serve para outra coisa. Cristo é o mistério revelado, pregado em 65, parágrafo 158. O profeta aqui na metade do parágrafo ele faz uma pergunta: o que era para fazer a abertura dos 7 selos? O que era para fazer a abertura dos 7 selos? É o que ele está perguntando. Para que serve os 7 selos? Para botar o fim das eras? Para revelar o passado, o presente e o futuro. E o que mais, irmão Brana? Aí ele diz assim, ó: o que era para fazer a abertura dos 7 selos? Por que estão estas denominações cambaleando neste reticência? Aí ele diz: é para revelar e trazer para fora. Então, para que serve o selo? Para botar o fim das eras, para revelar o passado e o presente e o futuro e nos trazer para fora. Para fora da onde? Da era de Laodiceia. E nos colocar na era da pedra de coroa. É a pedra que encaixa na pirâmide. Era o que estava faltando. Meu Deus, era o que estava faltando na pirâmide, a pedra de coroa. E agora ela encaixou. É para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Esse olho aqui, irmão, tem 2 significados. Significa o último mensageiro,
porque a Bíblia fala em Apocalipse que o cordeiro está cheio de olhos, e são 7 olhos, e significa, Paulo foi o primeiro olho e William Branham o último olho. E também o olho aqui significa a era que estamos vivendo, a era dos olhos. O William Branham ensina aqui na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, ele fala sobre a era dos olhos, do olho. Então é para isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver, quer dizer, você tem de estar na era dos olhos, que é a segunda vinda. Que você não tiver nessa dispensação, que é a dispensação da pele de coroa, onde está o olho que tudo vê, você não vai poder sair. A revelação do Senhor não vai te alcançar para trazer você para fora. Meu Jesus, que coisa tremenda. Ele diz assim, ó. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4, revelar Lucas 17:30, São João 14:12, tem também João 15:24, 16:13, olha, 16:13. E também revelar Apocalipse 10:1-7, a abertura dos selos e a mensagem do 7º anjo para abrir, para revelar quando vier a luz do entardecer. Aqui está, irmão. Para que serve os selos? Para quem serve o selo? Com a revelação do selo, botou fim da era da igreja, a era terminou. Com a revelação do selo, revelou o passado, o presente e revelou o futuro. Coisas que ainda vai se cumprir lá na frente, já foi revelado na voz do 7º anjo, através do selo. E também nos trazer para fora, nos tirar de Laodiceia, trazer para fora. E nos colocar na pedra de coroa. Meu Jesus. Isso é tremendo, irmão. Isso é profundo. É isso que muitos que creem que o selo foi revelado, que creem que o selo foi revelado, mas quando esses acontecimentos, nós mostramos esse acontecimento, eles não creem, aí volta atrás. Não, nós estamos ainda em Laodiceia. Ora, que nós estamos em Laodiceia, o selo não foi revelado. Vamos aqui para o terceiro ponto. Os selos encerram o Novo Testamento. E o que é, irmão Jesus? Os selos encerram o novo... os 7 selos, a revelação dos 7 selos, põe fim o Novo Testamento. O Novo Testamento, irmão, meu Jesus, muitos não vão acreditar nisso, mas o Novo Testamento encerrou. Nós estamos vivendo no outro testamento, que é a abertura do 7º selo. O evangelho hoje não é mais... Meu Deus. Agora o evangelho hoje é o 7º selo. Porque com a abertura, com a revelação do selo, encerrou, trouxe o fim, o Novo Testamento. Primeira carta de João. Interessante que tudo que eu prego aqui, eu mostro nas escrituras, mas muitos não têm olho, quer dizer, não tem profeta. Não, meu irmão Jesus, eu creio no profeta, é? E por que não crê nessas coisas? Isso prova que não crê no profeta. Não tem olho, não está na era correta. Pode até crer no profeta, mas não está na era correta. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7-8. Veja o que João diz aqui, ó. O João que escreveu o Apocalipse. Veja o que ele diz. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Olha o que João está dizendo. Aí, olha o que ele diz aqui no versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia.
Olha aqui, ó. João fala de um mandamento antigo e fala de um mandamento novo. E quando foi que esse mandamento novo se cumpriu? Irmão, quando os selos foram revelados, ele encerrou o mandamento antigo. E agora estamos vivendo num mandamento novo, que é a revelação dos selos, que é a revelação, é o cumprimento do sétimo selo. Esse é o mandamento novo que devemos viver nessa hora que vivemos, irmão. Porque o mandamento antigo já passou. Por isso que o irmão Branham diz que a revelação dos selos encerra o Novo Testamento. Mas o problema é que tem muita gente aí ficando por tradições. Estão dizendo por aí, aqui no meu estado, o irmão Jair está pregando aí que não pode mais tomar Santa Ceia. Tá vendo só, irmão, como as pessoas, quando elas pedem, tem dois tipos de crítica. Tem aquela crítica construtiva, que você traz aquela crítica para construir, ajudar aquele pregador, e tem aquela crítica que você faz para defamar a pessoa. Porque que você for ouvir os vídeos que eu falei sobre a Santa Ceia, eu não estou dizendo que é a gente para deixar de tomar Santa Ceia. É para a gente deixar de tomar Santa Ceia como tradição. Todo mês tem de fazer. Todo mês. Todo mês tem de fazer. Mas Paulo ensina isso em Hebreus 6. Claro que sempre vai aparecer gente no meio da igreja que não foi batizado, nunca se batizou de uma forma correta, nunca tomou Santa Ceia verdadeira, tomou essa ceia que é fabricada nas igrejas aí com pão de padaria e com suco de uva. Claro, mas quando aquelas pessoas vêm, elas precisam cumprir as escrituras. Se batizar de uma forma correta, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, e tomar Santa Ceia. Aí sim, nesse dia, a igreja, junto com aqueles irmãos, celebra a ceia. Mas depois, vai continuar. Não. Foi isso que eu ensinei, mas estão dizendo por aí que eu estou pregando que eu não creio mais em Santa Ceia. Não, eu não creio mais da forma tradicional, porque o Novo Testamento findou com a revelação do selo. Nós estamos vivendo agora num novo mandamento. Quem disse não é eu não, quem disse é João. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Verso 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Espera aí. O que é que João está falando aqui? Ele fala aqui no versículo 7 uma coisa, no versículo 8 fala outra. Não, porque aqui ele está profetizando para o nosso tempo. Essa escritura está se cumprindo no nosso tempo. Nós estamos vivendo com um novo mandamento, uma nova mensagem, um novo evangelho, a abertura do sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo. Esse é o evangelho que vivemos agora. Mensagem àquele que está em vós. Mensagem àquele que está em vós do dia 10 do 11, que é de novembro de 1963 para 24. Veja o que é que o profeta diz. 24. Isso aqui não é invenção minha, irmão. Isso é profético. Isso é revelação da hora. Esse aqui é o novo mandamento do dia. O novo evangelho do dia. Agora está cientificamente provado que é a verdade. Assim, por esta razão, nós não nos preocupamos se é verdade. Ambos, científica e espiritualmente, e o que foi dito aconteceu. Então, a mensagem dos 7 selos, olha o que o profeta diz, a mensagem dos 7 selos, no seu final, qual é o final dos 7 selos? É o 7º. Aquela é a mensagem da Bíblia inteira. A mensagem dos 7 selos é a mensagem da Bíblia inteira. Porque os 7 selos revela passado, presente e futuro. E tudo está dentro das escrituras. Aí ele diz assim, os 7 selos encerra o Novo Testamento e os sela. Aquilo é verdadeiro. Os 7 selos encerra. O que é uma coisa encerrada? Uma coisa que acabou, irmão. Encerrou. Encerrou o culto. Encerrou o vídeo aqui.
Os 7 selos encerra o Novo Testamento e os sela. Aquilo é verdade. Agora, sabemos que aquilo é pela expressão profética, pela científica e pela palavra. 3 têm dado o testemunho por ela e de que ela é a verdade. Então, irmão, que os selos, que a mensagem dos 7 selos encerrou o Novo Testamento, e porque vivemos por tradições, nós temos que viver agora no novo mandamento, que é no novo, meu Deus. O Novo Testamento se tornou velho, se tornou antigo com a revelação dos selos. Não me entenda mal que eu não estou criticando o Novo Testamento, não. Eu estou dizendo que os 7 selos encerrou o Novo Testamento e agora estamos vivendo no Novo Testamento, numa nova mensagem, num novo evangelho, que é o 7º selo. Eu não estou criticando a Bíblia. Eu estou apenas falando a profecia que foi profetizado pelo 7º anjo. Não me entenda mal. Mas eu acredito que ainda vamos sair dizendo por aí, irmão Jair está dizendo que o Novo Testamento não vale mais não. Não é isso que eu estou dizendo. O que estou dizendo é que a mensagem dos 7 selos, parágrafo 24 da mensagem, aquele que está em voz, o irmão Brana diz que a mensagem dos 7 selos encerra o Novo Testamento e sela. Agora, que tipo de povo recebe os 7 selos? Agora, o problema está aí, irmão. Vamos para o 4º ponto aqui. Que tipo de povo recebe a revelação dos selos? Será que é para todo mundo? Será por isso que tem essa bagunça aí, homem? Eles dizem que querem a revelação dos selos, mas quando você vai mostrar os acontecimentos, eles não creem. Isso mostra que eles não são o povo que foi escolhido para receber a revelação dos selos. Vamos para a Escritura. Escritura. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vou ler só essa escritura de Tito. Tito capítulo 2. Capítulo 2, versos 14 de Tito. Olha aqui que o apóstolo Paulo escreveu aqui a carta aqui em Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós. Quem se deu a si mesmo por nós? Senhor Jesus Cristo. Deixa eu pegar aqui o 13, porque o 13 é interessante. Ele diz assim, ó: guardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa escritura se cumpriu em 1933, na Epifania, que é o aparecer de Cristo. Aí no verso 14 diz assim, ó: o que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Olha o tipo de povo que os selos é revelado. Vamos lá. Quem é esse povo? É um povo. Paulo aqui dá os adjetivos que são as qualidades desse povo. Especial, zeloso e de boas obras. Agora o 7º anjo vai dar o nome que identifica quem é o povo. Mensagem União Invisível da Noiva de Cristo, de 1965. Parágrafo 245. 245 e 246. O irmão Brana diz. Olha o que ele diz aqui no 245. Agora estamos concluindo dizendo isso. Terminaram a grande comissão. Como pode fazer eles? Sabemos que eles estão mortos. Deus deixa morrer em sua era científica e tudo assim. Então, ele pode trazer com que se abra. Então, ele pode fazer com que se abra o mistério os mistérios selados com 7 selos à noiva, não denominação. Olha aqui o nome que identifica o povo que Paulo diz que é zeloso e especial de boas obras, a noiva. E essa noiva virou esposa.
Vou ler aqui, ó. Deus deixa morrer em sua era científica e tudo assim. Então ele pode fazer com que abra o mistério selado com 7 selos à esposa e não denominação. Como pode uma denominação aceitar esses 7 selos quando é absolutamente contrário? Irmão, muitos aplicam isso para o povo lá da Assembleia de Deus Batista, não. Mas o que ele sabe dos selos? Não sabe nada. Isso aqui está falando do próprio povo que diz que crê na mensagem. Muitos não aceitam. Muitos da mensagem, muitos pastores, muitos pregadores da mensagem não aceitam a revelação dos selos da maneira que o profeta entregou. Porque tem aqueles que dizem que os selos só vai ser revelado depois do arrebatamento. Tem aqueles que dizem que o profeta tem de ressuscitar para revelar o trovão, o novo nome e o 7º selo. Tá vendo? Eles não creem. Então, esses são esse tipo de gente. Então, só a noiva de Cristo recebe a revelação dos selos. Que você não faz parte da noiva, você pode crer na mensagem do profeta, pode ser batizado no nome de Jesus, pode tomar Santa Sé todo dia. Não é apenas de meio, não, mas todo dia. Mas que você não fazer parte da noiva de Cristo, você não recebe a revelação verdadeira dos 7 selos. Não recebe. Parágrafo 246. Deus tem que abrir esses 7 selos. Não numa denominação. Eu sempre tenho estado contra isso. Mas fora das denominações. E as denominações aqui, irmão, é um espírito. Isso está dentro da mensagem. Então, por isso que ele não recebe a revelação dos selos. Não recebe. Aí fica enganando o povo com batismo, com ceia, trindade e com isso e movimento, mas não vai receber porque são denominações. Eles acham que receberam o Espírito Santo. Não, eles receberam o Espírito denominacional. E quando você recebe o Espírito denominacional, você automaticamente está marcado com a marca da besta. E está adorando a besta, achando que está adorando Cristo. E o que tem assim de pastores e pregadores, irmãos da mensagem, nessa condição, não é brincadeira. Eu prefiro estar só aqui, mas estou na palavra, do que estar em certos grupos que estão marcados com a marca da besta. E eu estou falando dos grupos dentro da mensagem, não é fora não. Ele pode, aí ele diz assim, ó, Deus tinha que abrir esses 7 selos, não em uma denominação. Ele sempre tem estado, eu sempre tenho estado contra isso. Mas fora das denominações. Ele pode tomar uma noiva, não uma noiva denominacional. Ele pode fazer isso. Está contra a sua própria palavra. Ele abre esses selos, esses 7 mistérios ali e manifesta e a expõe. Tá vendo? Deus abre esses 7 mistérios, que são 7 mistérios, e os 7 mistérios, o irmão Branham disse que os 7 mistérios estavam durante as 7 eras da igreja, e o último mistério é o 7º selo, é a vinda do Senhor. Ele abre esses 7 mistérios ali e manifesta, quer dizer, e revela, e apresenta e expõe. Aí, ó, tá aí, ó. Para você. Mas para quem? Para quem faz parte da noiva de Cristo. Meu Jesus, isso é tremendo demais, irmão. Agora, quem é os 7 selos? Quem é agora? Agora, vamos para o mais importante. Quem é os 7 selos? É aqui, irmão, onde a gente vê que muitos pastores da mensagem estão negando a revelação dos selos sem saber. Quando você faz isso inconscientemente, porque tem aqueles que não crê, mas também não critica. Diga, eu vou dar um tempo aí, eu não entendo muito. Mas tem aqueles que não sabem. Chegou até a ler na mensagem e viu o profeta falando o que é os selos, mas o que eles fazem? Eles rejeitam e criticam, eles são marcados com a marca da besta. Aqui na Paraíba está assim, de pastores dessa condição. Vou ler a escritura, o Evangelho de João, capítulo 6. Essa vai ser a última escritura e também vou ler o último parágrafo para a gente terminar. Versos 26 ao 27 do Evangelho de João, capítulo 6. Jesus respondeu e disse: na verdade eu vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão
e vos saciaste. Olha o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Agora, muitos estão comendo, irmão, o rudimento. O rudimento é um alimento que perece. O profeta, o Paulo chamou de obra morta. Jesus diz assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Irmão, o irmão Brana disse que nós estamos se alimentando com um menu de 7 pratos. E esse menu de 7 pratos, quem trouxe foi o Filho do Homem, foi o próprio Jesus Cristo que trouxe. E você que faz parte da noiva de Cristo deve estar se alimentando com esse alimento. Meu Deus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Então, olha que João está dizendo que Jesus é o selo de Deus. Que Deus o selou. Ele é o selo de Deus. Mensagem ao nascer do sol. Eu vou ler aqui o último parágrafo. Eu li o último versículo, a última escritura do nosso vídeo. Vou agora ler o último parágrafo para mostrar quem é Jesus. Aí quem é o selo? Quem é o selo? Aí você vai ver, quando você fala contra o selo, quando você rejeita a revelação do selo, quando você critica o que nós pregamos sobre o selo, quem é que você está rejeitando e quem é você? Quem é que você está criticando? 202 da mensagem ao nascer do sol. Dia 18/4/1965. Olha aqui. Olha aqui o profeta falando. Recorde. O poder vivificador. Observe bem o que temos visto nesse dia. Neste dia, irmão. Quando o profeta fala que nesse dia, o que é que vem na sua mente quando ele fala sobre nesse dia? Ele está se referindo, qual dia ele está se referindo? Vamos lá. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Aqui. Como aqueles que creem que o selo vai ser revelado depois do rapto? Como é que se explica esse parágrafo aqui? Que foi aquilo... Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos prediz que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, irmão, esse anjo do Senhor é o mesmo que está em Apocalipse 10, é o mesmo que está em Apocalipse 11:15, é o anjo do Senhor, o qual tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo se testificasse que é a verdade, e nisso eles não sabem o que era, e nós, e os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Agora tem aqueles, irmão, que diz assim, ó. Não. Quem desceu lá no Monte Pôr do Sol não foi Jesus, não, foi Cristo. Mas o irmão Brana diz assim, ó. O que vimos que era o nosso Senhor. E aí? Eu vou ficar com quem? Com o que eles falam ou com o que o profeta fala? Claro, e é evidente que eu vou ficar no que o profeta fala. Não o que esses pregadores falam. Vê vocês? Foi ele quem abriu esse selo. Ele é esse selo. Ele abriu e ele é. Então, pastor, quando você critica da revelação do selo, fala contra o selo, fala contra aquela nuvem que apareceu em 63, você está falando contra o próprio Jesus Cristo. E ao fazer isso, automaticamente você está sendo marcado com a marca da besta. Recebe um espírito denominacional. Meu Deus. Foi ele quem abriu esse selo. Ele é esse selo, porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é o selo. Oh, glória a Deus. Que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Aí o profeta faz uma pergunta agora.
O que foi a abertura do selo? A revelação de Jesus Cristo. Não apenas Cristo, mas do Senhor Jesus Cristo. Então aí está, meu irmão. Os mesmos 7 anjos representam as sete igrejas. Tudo foi completo. Nós nem o podemos entender. Foram aqueles que tiraram a fotografia. Não foram nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando o que ele é, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Olha aqui, irmão. Veja o que aconteceu quando o selo foi revelado. Acabou a era, hein? Trouxe o fim da era da igreja. Nos tirou para fora. Nos trouxe para fora da era que acabou. Encerrou o Novo Testamento, encerrou o Antigo Testamento. Agora estamos vivendo numa nova mensagem, num novo evangelho. Hein? E só um tipo de povo, chamada esposa de Cristo, que recebeu essa revelação. E o mais importante é que esse selo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, que Deus nos ajude. Eu não estou aqui, eu sempre falo isso, eu não estou aqui para criticar ninguém. Tudo que eu falo aqui, irmão, não é pessoal. Tudo que eu falo aqui é questão doutrinária, nada pessoal, nada contra ninguém, certo? Tem vezes que a gente fala um pouco assim, você pode até dizer, mas o irmão tá meio bravo, é porque tem muita gente, irmão, porque veja só, o profeta disse uma coisa muito importante. Ele disse que nós devemos estudar as mensagens, estudar as fitas para receber a revelação. Mas tem muitos pregadores que dizem que são pregadores, que não lê a mensagem, não lê a Bíblia e quer combater uma coisa que não tem conhecimento. Aí quer combater. Aí você tem de bater um pouco forte nesses caras para esses caras se ajeitar. Vão ler as mensagens. Não fique, eu sempre digo isso aqui e continuo a dizer. Não fique só no que eu falo aqui nos vídeos não, irmão. Vão conferir na Bíblia e na mensagem. Será que o que o irmão Jesus falou é a verdade? Será que o que ele falou está nas mensagens do profeta? Será que está na Bíblia? Confira, irmão. Confere. Aí tem uns pregadores que dizem que são pregadores da terceira puxada, da abertura da palavra. Aí quando você mostra que a era acabou, que o casamento já aconteceu, que a primeira ressurreição já se deu. Aí, não. Então, prove ao contrário, prove que eu estou pregando errado. Os 7 selos encerrou o Novo Testamento. Os 7 selos trouxe o fim ao Novo Testamento. É por isso que não vivemos mais nas tradições. Tudo passou. As eras passou. Quando a última era, Laodiceia, terminou, isso encerrou o Novo Testamento. Eu não estou falando, criticando o Novo Testamento, que eu creio no Novo Testamento. Agora, precisamos entender qual é a palavra do dia. Qual é o evangelho do dia. Qual é a mensagem da hora. E a mensagem da hora, o evangelho do dia é a revelação, é a abertura, é o 7º selo. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi o 7º anjo, William Branham. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. E um forte abraço. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Tá bom? E se Deus permitir, quarta-feira, nós estamos de volta aqui no canal Jailson MTV para continuarmos a nossa humilde prática. Tá bom? Que Deus abençoe. E shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.